Mas o culto podemos estarmos na casa do nosso Deus. Sempre bom estarmos na presença daquele que reina, daquele que vive para todo sempre. Não há nada melhor do que estarmos na presença do Senhor, daquele que ordena a bênção, daquele que salva, daquele que cura, daquele que liberta, daquele que tem propósito e projeto nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer aqui pela vida do nosso irmão Francisco, que está nos visitando nesta noite. Que Deus vai continuar abençoando a sua vida, meu irmão. Que tudo aquilo que você tem colocado na presença de Deus, Deus venha fazer prosperar em nome do Senhor Jesus. Amém? Como nós recebemos o nosso visitante nesta noite, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus e volte sempre. Amém? Fica à vontade, você está na casa do Pai. Glória a Deus. Nós vamos estarmos compartilhando na palavra de Deus. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Salmos 42, verso do 1 ao 11. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra de Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como, com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? A igreja pode se assentar. O tema para a mensagem dessa noite é o abatimento da alma. Irmãos, o livro de Salmos, eles foram escritos em forma de cânticos, e eles registram o que os salmistas estavam sentindo na época em que eles eram escritos. O livro de Salmos fala muito a respeito de sentimento, fala muito a respeito de dores, fala muito a respeito de angústia, fala também de aflições, fala de perseguições, enfim, fala do sentimento do salmista em que eles estavam passando na época em que eles estavam escrevendo os seus salmos. Ele relata as situações do momento em que o salmista muitas vezes passava por perseguições, por aflições, por angústia nas suas vidas, quando eles estavam muitas vezes com um sentimento abatido. E aqui mostra nesses salmos alguém brigando consigo mesmo,
mostra alguém brigando com os seus próprios sentimentos. Aqui nos mostra alguém desanimado, nos mostra uma pessoa triste por alguma situação em que ele estava passando. O salmista estava aqui brigando contra o abatimento de sua alma, contra o abatimento espiritual em sua vida. Ele estava brigando aqui com o cansaço físico, ele estava brigando aqui também com o cansaço espiritual. E vamos ser sinceros, quem é que não fica muitas vezes triste? Quem é que não fica muitas vezes abatido, desanimado, angustiado, preocupado, cansado com algumas situações que acontecem em nossas vidas de vez em quando? E isso é normal acontecer nas nossas vidas. Não deveria acontecer, mas acontece. E o desânimo da alma acontece muitas vezes em nossa vida. O abatimento da alma pode acontecer com qualquer pessoa. Todos nós estamos sujeitos a ficarmos muitas vezes abatidos, com a alma muitas vezes triste. Isso acontece com qualquer pessoa, seja ela rica, seja ela pobre, seja ela grande ou pequena, homem ou mulher. Todos estão sujeitos muitas vezes a ficar com a sua alma abatida. Por mais fiel que ela seja, a pessoa não fica isenta de ficar com a sua alma muitas vezes perturbada, muitas vezes abatida. O próprio Senhor Jesus mesmo disse para os seus discípulos, e já foi falado aqui nesta noite, que no mundo eles teriam aflições, que no mundo eles iriam passar por situações desse tipo, de desânimo, de cansaço, de perseguição, de abatimento. Mas Jesus falou para eles assim: olha, eu venci o mundo. Jesus estava ensinando aos seus discípulos que a vida traz alguns tipos de sofrimento para nós. A vida traz alguns tipos de abatimento da alma, de cansaço espiritual, cansaço físico, mas que eles deveriam ter bom ânimo diante do abatimento, diante do cansaço. Não desanimar, mas sim perseverar, porque as coisas daqui elas são passageiras. Mas aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para a vida de sua igreja são eternas. E o próprio Deus estava dizendo que em breve tudo isso iria passar, mas que Ele sempre iria estar pronto a ajudar os discípulos e a nós também nos momentos difíceis, nos momentos de abatimento. Ele disse que estaria conosco todos os dias, e que Ele não nos deixaria e nem nos abandonaria, mas que Ele estaria conosco, e Ele está conosco todos os dias. Jesus se faz presente aqui neste lugar. Ele fala assim: onde tem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. Se bem que muitas vezes também nós nos sentimos sozinhos, sentimos muitas vezes abandonados, largados, deixados para trás. Mas Deus é aquele que não abandona os seus filhos. Deus é aquele que não abandona os seus servos. Deus é aquele que está conosco todos os dias. Ele fala assim na palavra do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda ama, eu todavia não me esquecerei de ti. Então nós não estamos sozinhos diante das batalhas, diante dos abatimentos da vida, mas nós temos que procurarmos forças em Deus, buscarmos fortalecimentos em Deus. Quantas pessoas na Bíblia não passaram por momentos de angústias? Quantas pessoas na Bíblia não passaram por momentos de abatimentos da alma? Tinha um profeta mesmo chamado Elias, um homem usado por Deus, um homem cheio de Deus, um homem que uma vez orou a Deus, e Deus desceu um fogo do céu para queimar o holocausto. Um outro dia ele profetizou para que não chovesse durante 3 anos e meio, e não choveu.
mas de repente ele sofre uma ameaça de morte por Jezabel. Este homem, ele ouve então essa notícia de ameaça de morte, ele se tranca numa caverna e ele deseja a morte, ou seja, ele ficou com a sua alma abatida por causa de uma má notícia. E muitas vezes as más notícias nos abatem, muitas vezes as más notícias nos deixam cansados, desanimados, abatidos, preocupados. Uma certa mulher, uma vez chamada Ana na Bíblia, diz que todos os anos ela subia para sacrificar a Deus juntamente com o seu marido, porque ela era uma mulher angustiada de espírito, uma mulher com a alma angustiada. Por quê? Porque ela queria ter um filho, só que ela não tinha esse filho. Por quê? Porque ela era uma mulher estéril. E muitas vezes nós ficamos também angustiados, também tristes, abatidos, por buscar algo que nós queremos, mas que não está no nosso alcance. E por isso, de repente, nós ficamos cansados e abatidos. E isso não pode nos afastar da presença de Deus. Por que não pode nos afastar da presença de Deus? Porque aquilo que é impossível para nós se torna possível para Deus. Nós só iremos conquistarmos muitas vezes aquilo que almejamos se nós estivermos na presença de Deus, buscando fortalecimento em Deus, buscando descanso em Deus. Ele é aquele que tira o abatimento da alma. E se nós procurarmos, nós iremos acharmos vários personagens na Bíblia que passaram por momentos de abatimento. E o salmista aqui então ele vai nos mostrar mais para frente como superar o abatimento da alma. E aqui no verso de número 1 e 2 ele diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui, alguns estudiosos dizem assim, que o salmista aqui, ele estava exilado, ele estava preso. E a palavra de Deus, ele não fala o motivo da prisão desse salmista, mas mostra alguém que está sedento pela palavra de Deus. Mostra alguém que está sentindo falta daquilo que preenchia aquele vazio que vivia dentro dele. Ele estava triste porque ele estava querendo estar na presença de Deus, buscando a Deus, ansiando por Deus, ansiando pela presença de Deus. Por isso que ele diz assim que a alma dele tinha sede de Deus, sede do Deus vivo, que a alma dele ansiava estar na presença de Deus. Por quê? Porque ele estando na presença de Deus, Deus acalmaria ele de toda situação, Deus acalmaria ele, ajudaria ele em qualquer situação que ele viesse passar ou que ele estivesse passando. Por isso que ele queria estar na presença de Deus. Por isso que a alma dele tinha sede de Deus. E esse anseio por Deus, ele deve estar dentro de nós. A nossa alma não só deve ter sede de Deus, mas também ter fome de Deus, fome da palavra de Deus. A nossa alma deve ansiar por aquilo que Deus nos oferece e nos alimenta. Nós devemos alimentar de Deus todos os dias. Por quê, pastor? Para não termos o abatimento na alma, para não termos o nosso espírito abatido, para não muitas vezes perdermos a esperança e a fé naquele que pode todas as coisas na minha e na sua vida. É isso que irá fortalecer o nosso espírito, é isso que irá fortalecer a nossa alma, ansiar pela presença de Deus, buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus. A prisão aqui estava impedindo ele de estar na casa de Deus. E muitas vezes nós somos livres, mas nos prendemos para não irmos para a casa de Deus. E no versículo de número 3, ele disse assim que o que estava acalmando ele era o choro. O que estava acalmando ele era a tristeza. O que estava acalmando o
do salmista era a angústia que ele sentia dentro dele. E ali, quando ele começava a pensar na casa de Deus, vinha uma palavra de dentro dele e das pessoas que estavam ao seu redor: onde está o seu Deus? Será que o seu Deus te abandonou? Será que o que você está passando, será que Deus se esqueceu de você? Esse abatimento na sua alma, será que é porque Deus não está se importando com você? Então vinha aquelas vozes para o salmista: onde está o seu Deus neste momento? Nesse momento de abatimento, nesse momento de tristeza, nesse momento de angústia, de cansaço espiritual, físico, onde está o seu Deus? E muitas vezes nós ouvimos e falamos essa mesma frase quando passamos por alguns momentos de dificuldades ou alguns momentos de necessidade nas nossas vidas. E aí ficamos pensando e questionando as situações: por que estou passando tudo isso? Onde é que está Deus que não está me vendo? Onde é que está Deus que não tira esse abatimento da minha alma? Onde está Deus que não tira esse cansaço de dentro de mim? E muitas vezes dá vontade de desistir, dá vontade de abandonar tudo. E muitas vezes nós ficamos perguntando: onde é que está Deus nisso tudo? Onde está Deus na situação pela qual eu estou passando? E eu consigo enxergar através dos olhos da fé Deus dizendo assim: filho, filha, eu estou no mesmo lugar, pronto para te ajudar, pronto para ajudar você a superar essa fase da sua vida, essa fase de cansaço, de sofrimento, de humilhação. Eu estou no mesmo lugar. Me busque, chega até mim, chegarmos a mim para que eu venha chegar até vós, chegarmos até mim para que eu possa tirar o abatimento da sua alma. E vendo aqui a história desse salmista, eu lembrei da história de Jó. Lembra da história de Jó? Jó, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem que era reto, um homem que orava pelos seus filhos, um homem que tinha riquezas, tinha servos, tinha servas, tinha bois. E de repente começa a vir então as más notícias na vida de Jó. E ele começa então a perder tudo em sua vida: perder os bens, perder os animais, perder a família. E isso era o que Jó mais temia que acontecia na sua vida. Se você olhar lá no capítulo número 3 de Jó, versículo número 25, ele diz assim: que tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Tudo aquilo que eu temia aconteceu na vida dele. Sabe por quê? Porque a nossa vida, irmãos, eu costumo dizer, e já falei aqui em outra ministração, a nossa vida é como uma roda gigante. Tem dias que nós estamos lá em cima, mas tem dias que nós estamos lá para baixo. Jó estava vivendo uma vida tranquila, uma vida sossegada, não tinha preocupação com nada, somente com seus filhos que oravam por ele, mas tinha uma vida tranquila, ele tinha uma vida que ele pediu a Deus. Tudo estava tranquilo na vida de Jó. Mas de repente começou a vir as tribulações, de repente começou a vir as situações ruins na vida de Jó, como acontece muitas vezes conosco. E Jó então ele fica com a sua alma abatida. Tem vezes que nós estamos tranquilos, tem vezes que está indo tudo bem nas nossas vidas, e de repente, quando a gente menos espera, chega uma notícia, chega um diagnóstico médico, e quando menos a gente espera, nem se curou, nem recebeu uma má notícia, já vem outra.
em seguida. Às vezes não resolvemos nem a primeira, mas já vem a segunda, para poder aumentar as tribulações, para poder aumentar as preocupações, para poder aumentar o desânimo e o cansaço físico das nossas vidas. E muitas vezes estamos perguntando: o que será que está acontecendo? Falamos como o salmista falou: onde está Deus que não me preservou dessa batalha, dessa preocupação, desse abatimento? Que esse Deus está no mesmo lugar, muitas vezes olhando por mim e olhando por você, no mesmo lugar, esperando que eu e você venhamos nos achegarmos ante Ele, para que Ele venha tirar o cansaço, o abatimento da nossa alma. Mas a nossa vida é formada de lutas, a nossa vida é formada de adversidades, de tribulações, de cansaço, de notícias ruins. E eu e você, nós não podemos desanimarmos diante delas. Eu e você não podemos deixarmos de buscarmos a Deus por causa do cansaço físico, por causa do cansaço espiritual, por causa do desânimo, por causa da preocupação. Por quê? Porque é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos animar, é Ele que vai tirar o abatimento da nossa alma, é Ele que vai nos levar a águas tranquilas. Não podemos deixar de buscar a Deus por causa do desânimo, por causa das circunstâncias da vida. A palavra do Senhor diz aí na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo nós somos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, porque Deus não desampara ninguém. Abatidos, porque muitas vezes nos abate, mas não destruídos. Por quê? Porque Deus que nos refaz, Ele nos mantém de pé, Ele nos fortalece. Não podemos deixar o abatimento da alma tomar conta do nosso ser, tomar conta da nossa vida, tomar conta da nossa alma. Eu sei que as tribulações e as lutas muitas vezes nos arrasam, acabam com a gente. Quando elas vêm, elas fazem um reboliço. Eu costumo dizer que quando as tribulações chegam, as lutas chegam, ela vira a casa de ponta cabeça. Só que Deus é aquele que conserta a casa, Deus é aquele que coloca as coisas no lugar. Por isso que nós não podemos desanimarmos diante das tribulações, diante das circunstâncias da vida. Temos que nos animar. Quando as lutas chegam, muitas vezes ela abala os nossos sentimentos, ela abala o nosso emocional, ela abala muitas vezes o nosso psicológico, abala o nosso sistema nervoso. Tudo isso é para nós ficarmos descontrolados diante da situação. Tudo isso é para nós ficarmos desanimados diante das situações. Ela traz um abatimento na alma, mas nós devemos saber que Deus Ele está no controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Ainda que nós não venhamos entender aquilo que estamos passando, ainda que nós não venhamos entender aquilo que está acontecendo na nossa vida, nada foge do controle de Deus. Tudo tem um propósito. Está certo que algumas pessoas escolhem seu próprio caminho, mas tem pessoas que nós olhamos e dizemos: nossa, aquela pessoa é tão boa, ela tem um coração tão bom, ela está fazendo de tudo certinho, está buscando a Deus, está indo para a casa de Deus, mas está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, está passando por uma tribulação na sua vida. O que será que está acontecendo? Nada. Deus está no controle de todas as coisas. Existem situações que são causadas pelos nossos erros, mas tem coisas que nós estamos fazendo tudo certo e não entendemos o porquê. E são situações que
nos abate de verdade. O salmista dizia o tempo todo aqui para a sua alma: por que está abatida a minha alma? Mas ainda louvarei. Ou seja, porque você está abatida, minha alma, por aquilo que estamos passando. Nós ainda iremos testemunhar das maravilhas do Senhor sobre a nossa vida. Deus, Ele é fiel. Por que está abatida? O salmista brincava consigo mesmo, dizendo: por que eu estou abatido diante dessa situação? Se eu creio em Deus que pode todas as coisas. Por que eu estou abatido com essa angústia, com esse cansaço? Por que eu estou deixando esse cansaço me vencer? Por que eu estou sendo vencido por um abatimento da alma? Por que eu estou sendo vencido pelo cansaço físico? Pelo cansaço espiritual? Se eu tenho um Deus que me fortalece, se eu tenho um Deus que eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece, se eu tenho um Deus que me coloca de pé, por que eu estou abatido com essa má notícia? Por que eu estou abatido com essa situação pela qual eu estou passando? Eu e você nós devemos crer que para Deus nada é impossível. De que Deus Ele pode eliminar essa situação que eu e você passamos muitas vezes no instalar de dedo. Mas nós temos que buscar as forças de Deus. Senhor, aquieta minha alma. Senhor, tira o abatimento da minha alma. Senhor, não deixa a minha alma entristecer com essa situação, mas que ela venha animar, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. A nossa confiança deve estar no Deus que muda situações, no Deus que reverte o quadro da nossa história. Eu não sei o que tem trazido abatimento na sua alma. Eu não sei o que tem trazido desânimo na sua vida. Eu não sei o que muitas vezes tem trazido angústia. O que tem te feito chorar. O que tem causado sofrimento na sua vida. O que tem te afastado de buscar ao Senhor. Eu não sei o que tem causado dor na sua vida. O que eu sei é que existe um Deus que é sobre a minha vida e sobre a sua vida, que pode mudar o quadro da nossa história, independente daquilo que estamos passando, independente daquilo que estamos vivendo. Mas nós devemos buscarmos a Ele, crermos nele e esperarmos nele. Não podemos deixar nada nos impedir de chegarmos até Ele. As preocupações da vida não podem servir de impedimento para mim, para você, para chegarmos até Deus. Nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele não tem nos deixado desamparados. Mas pastor, eu estou com minha alma batida. O que eu faço? Busca Deus. Espera nele. Por que a sua alma está batida? Espere em Deus. Louve a Deus. Clame a Deus. Espera nele. Confia nele. E Ele tudo fará. Mas nós temos que buscarmos Deus para tirar o abatimento da nossa alma. A palavra do Senhor diz na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7: lança sobre ele, coloca sobre ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Era isso que o salmista estava fazendo. Era isso que Jó também estava fazendo, lançando a Deus todas as suas ansiedades. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, Jó diz assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, Jó estava dizendo: eu sei que existe um Deus que vive, e que em breve virá sobre a minha causa, que em breve virá sobre a minha vida, que em breve virá sobre a situação que eu estou passando. E assim que nós devemos crer, irmão.
Sabemos que existe um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. Eu sei que não é fácil passarmos pelas lutas. Eu sei que não é fácil passarmos pelas situações que passamos. Eu não estou aqui menosprezando as suas lutas. O que eu quero te dizer é que nós venhamos levantarmos e confiarmos em Deus. Não deixar a nossa alma ficar abatida diante das situações. Não podemos nos afastarmos de Deus quando as lutas chegarem. Mas devemos nos chegarmos a Deus cada vez mais e mais quando as lutas chegarem. Nós sabemos que a mulher de Jó falou assim para Jó: você ainda continua sincero a Deus? Com tudo que você está passando? Com a destruição da família? Com a destruição do lar? Com a ruína? Você continua sendo sincero a Deus? Em outras palavras, você ainda acredita que Deus vai mudar a sua vida? Que Deus vai mudar a sua história? Você ainda se mantém fiel a Deus? O Deus que permitiu que tudo fosse tirado de nós, tirou os nossos filhos, nossos bens. Você ainda continua fiel? Olha o que Ele fez na sua vida, olha o que Ele fez na vida dos nossos filhos. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e nós não entendemos, mas tudo tem um propósito. Nada foge do controle de Deus. A mulher de Jó falou assim: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Só está faltando você morrer para acabar com tudo. Porque tudo que nós tínhamos, Deus tirou. Deus permitiu que tudo fosse tirado. Só está faltando agora você para ficar tudo eliminado. Só está faltando Deus acabar comigo agora, para acabar com a nossa história, acabar com a nossa família, acabar com a nossa geração, acabar com os nossos sonhos. Só está faltando isso, Jó. E você ainda continua fiel a esse Deus? Jó olha então para sua esposa e fala assim: você fala como uma doida. Você não entende os propósitos de Deus. Nada foge do controle de Deus. Ele é o único que pode reverter o quadro da nossa história. Ele é o único que pode mudar a nossa vida. Jó tinha tudo para desanimar, Jó tinha tudo para ficar com a sua alma abatida o resto da sua vida. Ele tinha tudo para ficar questionando a Deus, para deixar de acreditar em Deus, para ficar murmurando, blasfemando. Mas ele faz diferente. Jó, ele rasga as suas vestes em sinal de humilhação. Eu vou me humilhar na presença daquele que pode todas as coisas. Eu vou buscar a Deus. Eu sei que nada foge do controle de Deus. Ele não podia se abater diante daquelas lutas. Ele não podia continuar abatido diante daquelas lutas. Jó, em meio ao seu desânimo, então ele busca Deus, para Deus o fortalecer. Você acha que Jó queria passar por aquela situação de humilhação, de perda? Se a situação chegou até nós, muitas vezes, irmãos, e nós não entendemos, nós devemos buscarmos a Deus. Devemos nos humilharmos na presença de Deus, fazer como Jó, rasgar as nossas vestes muitas vezes e falar: Senhor, eu sei que só o Senhor que pode mudar o quadro, só o Senhor que pode reverter todas as coisas. Senhor, eu estou me humilhando diante da Tua presença, para que o Teu nome venha a ser exaltado, para que o Teu nome venha a ser glorificado diante dessa situação. O que tem abatido a sua alma? O que tem abatido o teu espírito? Jó foi paciente diante das lutas, diante das batalhas. A pessoa que é paciente diante das lutas, ela vence qualquer desafio. Por quê? Porque ela sabe que do Senhor vem a vitória. E diz no final do livro de Jó que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Por quê? Porque ele confiou em Deus.
Jó sabia no Deus que ele cria, no Deus que pode todas as coisas. Em quem nós temos crido diante das batalhas, no abatimento das nossas almas? Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa crença? O salmista aqui nesses salmos de número 42, no verso de número 5, ele diz assim: por que está batida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da tua presença. No verso de número 11 ele diz assim, mais uma vez: por que está abatida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O que tem abatido a nossa alma? Devemos esperarmos em Deus. Mas pastor, eu estou sem força, como é que eu faço? Espere em Deus, busque ao Senhor. Senhor, tira o abatimento da minha alma. A palavra do Senhor diz assim, que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Não existe vitórias sem lutas, mas nós não devemos deixar as lutas nos abater. Devemos perseverarmos em Deus, buscarmos ao Senhor e deixar o Senhor nos fortalecer diante das batalhas. O que tem abatido a sua alma? Espere em Deus, pois ainda você louvará e testemunhará das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para nós estarmos ministrando aqui nesta noite. Não deixe o abatimento da alma abater você, mas que você venha se fortalecer na presença de Deus.